revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Live us all, it's eternally heard. I still for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. And Jesus, wherever for your name, we'll never be ashamed of you. I praise and all we had today. Take it up, take it up. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Vamos começar mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe grandemente sua vida nesse dia. Que seja um dia de paz. Em nome de Jesus, vamos orar agradecendo a Deus.
Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo teu grande e infinito amor, Senhor, tua misericórdia que se renovou mais uma vez, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco, ó Deus, recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos
tá descendo aqui, é uma beleza aqui, glória a Deus. Deus é muito bom, né? Ele que tem nos sustentado esse tempo todo aí. Nós vemos a igreja testemunhando, né? Alguns acontecimentos que nós temos visto aí na semana, de Deus abençoando os irmãos, livrando do mal, cuidando. E nós só temos que agradecer a Deus por tudo isso. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Seja um domingo de paz e alegria em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical. E agora nós vamos iniciar um novo bloco de estudos. Nós vamos falar sobre colunas do caráter cristão. E hoje, especificamente, a gente vai falar acerca do caráter. E nós temos alguns textos aqui, que são os textos base. O primeiro se encontra em Daniel 6, 3 e 4. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. A outra referência está em Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E também temos o texto base, que está em Provérbios 10, 19a. Quem anda em sinceridade anda seguro. Então, a gente tem vivido uma época de muita questão de falta de caráter. E muito do que a gente tem vivido, muito do que a gente tem passado, como pessoas, como nação, vai muito do caráter das pessoas que nos dirigem, das pessoas pelas quais nós vivemos, e muitas vezes nós mesmos.
Porque o caráter, ele é algo que nasce com a gente, mas ele também é algo que a gente vai adquirindo com o tempo, com as situações e tudo mais. E hoje em dia a gente tem visto muita coisa acontecendo. Nós vivemos num país muito corrupto, um país que nós passamos por até necessidades, as coisas são caras, a gente vai ver quando a gente assiste jornais ou lê alguma coisa, é corrupção, é propina. São palavras que fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia. E isso acaba emaranhando para toda a população. Nas coisas mínimas. Nas coisas mínimas nós somos provados, as pessoas todas são provadas e muitas vezes elas caem. E a questão da lição de hoje é entender isso. Como é o nosso caráter? O que nós somos? O que nós representamos na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja? Então a gente vai entender um pouco sobre isso. O que é o caráter e como ele se manifesta? O caráter é um conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo, que define quem é a pessoa. Isso é o caráter. Reputação. Reputação é aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Então, o caráter é justamente o que você nasceu, mas também o que você foi adquirindo com o tempo. E o caráter é a maneira como você age ou reage perante as coisas. Um bom caráter é um caráter que tem que refletir quem é Deus na vida da gente. Fazendo as coisas certas, fazendo as coisas corretas. E realmente é difícil acontecer isso, ou vermos pessoas que seguem isso nos dias de hoje. Mas nós precisamos ser pessoas de bom caráter. Nós precisamos ter um bom caráter. Porque nós representamos Cristo. Porque nós representamos um reino aqui na Terra. E na Bíblia mesmo fala várias vezes sobre caráter. E também fala o que vai acontecer nos fins dos tempos se o nosso caráter não for correto. Se as coisas que nós fizermos não forem corretas. Então, como o caráter se manifesta normalmente? Ele se manifesta de 4 formas. Através dos valores. Valores, o que são valores? Valores são códigos que cada pessoa tem. E cada pessoa escolhe como bússola. Então, você escolhe o que você quer ser, você escolhe as atitudes que você vai ter, você escolhe as decisões que você vai tomar. E muitas vezes essas decisões elas são ou certo ou errado. E se você vai escolhendo decisões erradas, isso vai manchando o seu caráter. Isso vai começando a denegrir a tua imagem, mas também os seus valores começam a mudar. Porque é muito mais fácil a gente pender para as coisas erradas. É muito mais fácil a gente escolher as decisões erradas do que fazer as coisas certas. Mas é isso que vai pautar a gente. É isso que vai pautar quem nós somos e quem nós seremos. Através das motivações, mais importante do que aquilo que o homem faz é o motivo por trás das ações. Hoje nós estamos vivendo uma época de quase eleições. Então hoje você vê muitas pessoas que são candidatas, que querem se eleger, inclusive na nossa cidade. Pessoas que às vezes você nunca viu, ou ficou muito tempo sem ver, daqui a pouco ela aparece, quer tomar um café com você, quer conversar. E isso fala sobre o caráter. O que está por trás disso? Muitas vezes essas pessoas elas querem o seu voto. Elas querem
que você a eleja. Então, isso faz parte das motivações em relação ao caráter. O que está por trás. E eu estou dizendo isso, estou falando sobre política, mas estou falando sobre várias outras coisas. Às vezes você, jovem, você adolescente, você criança, fica lá adulando a sua mãe, fica pedindo alguma coisa, fica fazendo as coisas boas. Mãe, eu arrumei a cama, não sei o que. Porque por trás, às vezes, você quer uma outra coisa. E eu digo isso para as mães também e para os pais. Às vezes você quer ficar recompensando seu filho por alguma coisa. Meu filho, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Vocês têm que tomar muito cuidado, porque isso vai virar parte do caráter dessa pessoa. Ela vai achar que tudo na vida é uma base de troca. Se eu fizer isso, vai ser assim. Se eu fizer aquilo. Então, tomem muito cuidado também com esses tipos de premiações que vocês dão para seus filhos. Através das atitudes. O caráter ele dá a direção para que nossas atitudes, sejam elas positivas ou negativas, aconteçam. Então, a sua atitude ela fala mais alto. Sua postura em relação a alguma coisa, sua postura em relação a algum assunto, o quão permissivo você é em relação a fazer ou deixar alguma coisa acontecer, isso faz parte do seu caráter. Tem pessoas que elas são justiceiras, elas não conseguem ver o mal, e aí elas já vão em cima. A Fran é assim. Quando ela vê alguma coisa assim, uma situação, e alguns dos irmãos dela também são desse jeito. Quando ela vê alguma situação que é de injustiça, ou alguma coisa parecida, eles já vão tentar resolver. Isso faz parte do caráter deles. Através das ações demonstradas. As ações revelam quem somos. Não é possível a gente separar o caráter das ações de uma pessoa. Ou seja, as pessoas elas não podem se esconder por muito tempo. Existe um momento que ela vai ser revelada. E as ações normalmente demonstram e mostram quem é essa pessoa, qual é o caráter dela. Por isso que nós precisamos tomar cuidado e fazer um exercício todos os dias, de procurar fazer as coisas corretas. Porque quanto mais você procura, quanto mais você vai fazendo as coisas corretas na sua vida, quanto menos você deixa esse universo de coisas entrarem, coisas erradas, entrarem na tua vida, mais resistente você vai ser. E mais forte o seu caráter vai ser em relação às coisas boas. E quais as maneiras a qual o caráter ele se expressa? O caráter ele pode se expressar de várias maneiras diferentes, mas nós vamos citar algumas aqui. Uma delas, através da nossa forma de pensar. O que você pensa reflete quem você é. A maneira como você pensa ou como você analisa alguma coisa. Às vezes você pode até não falar. Às vezes você pode até não expressar aquilo que você está pensando. Mas você sabe o que você está pensando. E você sabe qual é o seu caráter. Através do seu estilo de vida. Em relação ao que você faz, como você vive, como você conduz as coisas. É uma maneira também. E através da sua conduta. O seu caráter define a sua conduta. Algumas perguntas para você refletir sobre isso, sobre o seu caráter. Se você tivesse certeza absoluta que nunca teria pego o que ninguém ficaria sabendo, você desviaria dinheiro da empresa que você trabalha? Ou você faria alguma coisa errada? Do tipo, eu tenho certeza que isso daqui ninguém vai descobrir. Então o que você faria? Qual seria a sua postura em relação a isso? Colaria na prova de um exame? Ou burlaria alguma coisa
para se dar bem, iria num motel para viver um adultério? Tipo, eu vou num motel, vou num lugar bem longe, ninguém sabe, vou adulterar. Faria isso. Visitaria um site pornográfico dentro lá do seu quarto, você e seu telefone, num lugar onde ninguém estiver vendo. O caráter ele define muito das coisas que nós fazemos sozinhos, quando não tem ninguém perto da gente. Realmente nós mostramos quem nós somos. Porque às vezes a gente não quer que as pessoas saibam ou vejam, mas muitas vezes quando nós estamos sozinhos nós temos uma definição muito boa de quem nós somos. O que mais? Subornaria um policial rodoviário se ele quisesse te aplicar multa ou prender o seu carro, alguma coisa assim? Aconteceria isso? E a última? Tem mais aqui, mas essas são algumas. Ficaria com troco devido se alguém te desse um pouco a mais? Então, lembre-se que você é aquilo que é quando às vezes ninguém está te observando. Então, isso define muito o nosso caráter. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar essas coisas na vida da gente. Como? Tentando fazer as coisas corretas. Por muitas vezes você é levado a fazer coisas erradas. Por muitas vezes você é levado a pecar. Mas quanto mais você resiste, mais forte você vai ficar. Caráter versus talento. O caráter é um alicerce da construção que ninguém vê, e o talento é tudo aquilo que fica exposto para ser observado, admirado, avaliado e julgado. Então vamos ver o quanto o talento relaciona-se com o caráter. Talento é um dom. A vida não permite que tenhamos o controle em determinadas coisas. Por exemplo, ninguém escolhe os pais que gostaria de ter, ninguém escolhe o local e as condições do seu nascimento e crescimento. Assim também, não podemos selecionar nosso QI, que é o coeficiente de inteligência. Nascemos com eles. Então existem coisas que nós não escolhemos, nós simplesmente nascemos com ela. Agora, caráter já é diferente. Isso que eu falei até agora era o talento. Caráter é um pouco diferente. O caráter muitas vezes é uma escolha. Então, diferente do talento, o caráter ele é formado a partir de um ambiente onde nós vivemos, as pessoas com quem nos relacionamos, as influências, os filmes que assistimos, os livros que lemos. Tudo isso desenvolve o nosso caráter. E quando o caráter não suporta o peso do talento. Você conhece alguma pessoa que ela é muito talentosa, que ela sabe fazer muitas coisas, e só que ela sucumbiu em algum momento da vida? Sucumbiu às vezes pelo poder, sucumbiu às vezes pela soberba. Isso é quando ele pesa tanto, o caráter da pessoa, ele pesa tanto que o talento ele some. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que você olha assim e fala, nossa, essa pessoa daria muito certo na vida. Essa pessoa ela seria uma pessoa muito excelente e até rica, pelo que sabe, pelo que faz. Só que muitas vezes o caráter dessa pessoa derrubou essa pessoa. E hoje ela não é nada. Por causa daquilo que eu falei lá atrás. Você não pode ficar se escondendo
durante muito tempo. Uma hora ou outra, como diz o pessoal, as máscaras caem. O caráter do cristão deve suportar o peso do talento. O cristão ele deve fazer jus ao que o Senhor Jesus lhe oferece. E o que diz é como diz na parábola dos talentos. Gente, o cristão ele recebe algo de Deus e é para desenvolver. Você muitas vezes o seu caráter, por causa daquilo que eu falei, eu não sei a sua criação, eu não sei o que você passou até chegar aqui. Mas muitas vezes você recebe coisas maravilhosas de Deus que é para você desenvolver. E aí é importante que você faça aquilo com esmero, com carinho, com muita vontade. E aquilo vai se desenvolvendo na tua vida. Aquilo vai mudando o seu jeito de ser. Aquilo vai mudando o seu modo de viver, de pensar a vida, até de olhar para as pessoas. As pessoas falam que o cristão, às vezes, ele tem uma visão muito boa de todo mundo, das pessoas. E porque essa é a visão do amor. Nós amarmos o próximo como a nós mesmos, como diz na palavra de Deus, nós precisamos desenvolver algumas coisas. Mas se o nosso caráter é um caráter ruim, é um caráter de pensar mal, malicioso, a gente não vai conseguir olhar as pessoas com o mesmo olho que o Senhor nos olha, ou que olharia para aquela pessoa. Por isso que eu te digo que é importante nós desenvolvermos essa questão do caráter. Porque senão o mundo vai ser muito ruim, as coisas vão ser muito terríveis, as pessoas não vão ser de confiança. A gente vai medir o mundo pelo que nós somos, pelo que nós pensamos. Às vezes as nossas atitudes não falam isso, mas nós pensamos dessa forma. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E sobre a avaliação do caráter? Para nós fazermos uma avaliação do nosso caráter, de como nós somos, eu vou citar aqui alguns passos que daria para a gente tentar entender um pouco. Então, qual é o meu conceito diante dos de fora da igreja? Como as pessoas de fora da igreja me olham? Como as pessoas ou te olham, né? Elas olham você como alguém firme nos caminhos do Senhor. Você, pelas suas atitudes, pela sua maneira de se comportar, você consegue ser referência para alguém? Ou as pessoas te olham e falam assim, meu, isso daí não. Dessa forma não. Então, mas como que a gente faz isso? Levando Deus a sério. Levando a palavra de Deus a sério. E o levar a palavra de Deus a sério, levar as coisas, é viver uma vida correta. É pagar os nossos impostos, é pagar quem a gente deve, é você ser sincero para as pessoas, falar o que você pensa, mas você ser firme nas suas atitudes, é você ser íntegro. Porque eu estou dizendo isso? Porque às vezes você quer ser bonzinho para todo mundo. Só que às vezes as pessoas elas não precisam de pessoas bonzinhas. Elas precisam de pessoas que sejam firmes nas suas convicções. Porque às vezes se você for muito bonzinho, sabe o que você vai fazer? Você vai acabar cedendo para algumas coisas que não poderiam. Agora, quando você é firme, quando você realmente tem convicção de que você crê, do que você está fazendo, você consegue ser, não, às vezes não sempre bonzinho, mas você consegue ser muito firme no que você está falando ou fazendo. E isso faz parte do caráter. Qual é o conceito ou qual é a visão que a igreja tem de você? As pessoas da igreja, como elas te veem,
Elas te veem como uma pessoa confiável, elas te veem como uma pessoa muito brava, sei lá, muito séria. Mas qual é essa visão? E principalmente em relação ao caráter. Como você se relaciona com as pessoas? Da seguinte forma: uma pessoa da igreja, profissionalmente, ela poderia te indicar para alguém? Ou uma pessoa da igreja, ela poderia contar com você para alguma coisa? E isso é importante nós sabermos. Isso é importante nós termos essa visão. Qual é a visão que as pessoas têm da gente? Qual o meu conceito, qual a visão que a minha família tem de mim? A família normalmente é um lugar onde as pessoas bem te conhecem. Só que o problema às vezes de família é o seguinte: às vezes você cresce, você se torna um adulto e as pessoas ainda ficam te olhando como você fosse criança. Pior ainda é quando você dá motivo para isso. Porque aquelas pessoas, sua mãe, seus irmãos, seu pai, eles te conhecem desde criança. Eles te conhecem desde muito tempo. E se você não mudou as suas atitudes, se você tinha na sua adolescência desvios de caráter e tudo mais, e se você não mudou, eles vão continuar tendo essa visão. Mas às vezes acontece isso que eu estou falando. Às vezes você cresceu, você amadureceu, só que eles continuam com aquela mesma visão. E aí você precisa mostrar e provar que você é diferente. Então, qual é a visão que a sua família tem em relação ao seu caráter, em relação à sua vida? Esses dias eu assisti um jornal e a mamãe estava falando, o filho foi preso, e ela falou, não, meu filho não é assim, meu filho é trabalhador e tudo. E mostrou na TV que ele era realmente um criminoso. Às vezes a nossa própria família não conhece a gente, porque fazemos coisas escondidas. Então, qual é a visão que a sua família tem de você? Qual é a visão que o seu líder tem de você? Se você tem dúvida, pergunte para ele. Seu líder aqui na igreja, seu líder na empresa. Qual é a visão que ele tem de você? Porque às vezes nós temos também uma falsa visão. Nós achamos que as pessoas têm uma visão da gente e, na verdade, as pessoas têm outra visão. As pessoas às vezes têm outro pensamento sobre a gente, mas a gente acha que as pessoas estão vendo a gente da melhor forma possível. Então essa pergunta ela é complicada porque às vezes você tem que ir para a pessoa e falar: qual é a visão que você tem de mim? E às vezes você tem que ir preparado para o que a pessoa vai falar. A pessoa pode chegar e falar assim: não, você é uma pessoa boa. Aí você fala: sério? Fala sério. Aí a pessoa fala assim: você quer que eu fale sério mesmo? Se a pessoa falar isso, então se prepare. Mas é importante, porque isso nos leva a mudar as nossas atitudes, nos leva a mudar a nossa conduta. Outra, qual é o meu conceito diante dos meus companheiros de trabalho? Então, falei de líder, falei de chefe, mas agora estou falando das pessoas comuns. Eles te olham como? Como um cara chato, como um cara alegre, como uma pessoa falsa. Hoje em dia é muito complicado as relações humanas, porque as pessoas elas criam visões e elas criam conceitos sobre as outras muito rápido. E caráter e reputação é uma coisa assim que muitas vezes você demora muito tempo para construir. Mas se você não tomar cuidado, muito rápido é derrubado. Então, qual é essa visão que as pessoas próximas têm de você? Qual é o conceito diante do meu cônjuge? Isso é importante, porque o cônjuge ele é uma pessoa que tem uma visão muito mais próxima do que você é realmente. Porque ele é uma pessoa que convive com você. Diferente lá do seu pai, da sua mãe, ele
te conheceu num momento mais maduro da tua vida, te conheceu num momento diferente. Ele não vai ter aquela visão, às vezes, que a mãe, como eu falei, tem, que muda durante o tempo. Ele já tem uma visão um pouco diferente. Ele ou ela tem uma visão diferente de você. E qual é essa visão? E às vezes, gente, você sabe qual é essa visão. Porque muitas vezes nas conversas, às vezes nas discussões, é jogado na cara, principalmente os defeitos. Então, é muito importante você saber. E se essa visão não é boa, tente mudar. Tente melhorar para que vocês vivam bem. Qual é o meu conceito diante do diabo? O diabo, aqueles versículos primeiros que nós lemos, falamos sobre Jó, e ele tinha uma visão sobre Jó e Deus tinha uma visão. E ele falava, mas é fácil, porque ele tem dinheiro, porque ele tem propriedades, é fácil te agradar assim. Mas Deus sabia quem ele era. Mas o diabo também sabia quem ele era. Não sabia, muitas vezes, até onde chegaria. Mas Deus sabia. E a última. Qual é o meu conceito diante de Deus? Se Deus estivesse hoje na tua frente e falasse sobre a tua vida, o que ele falaria? E aí, gente, é diferente de tudo isso que você viu lá atrás. Cada uma aqui que a gente falou, da sua família, do seu chefe, da sua esposa, às vezes são fragmentos da tua vida. Cada um tem uma parte de uma coisa que é onde te vê. Mas Deus não. Deus ele tem a íntegra. Ele tem toda a visão sobre você. E qual é essa visão? Seria uma visão parecida com Jó? Com a que ele tinha de Jó? Ele falava, eis ali o meu servo Jó íntegro. A pessoa que legal, Deus falando isso da gente. A pessoa que bom, Deus falando isso. Esse é um servo íntegro, esta é uma serva íntegra. Então, qual é a visão que Deus tem sobre você? Pensa nisso. Isso é muito importante. E o que é necessário para a gente melhorar o nosso caráter? Não adianta também ficar citando problemas e também não dar uma solução, né? Então, existem também algumas coisas que a gente pode fazer. Procure descobrir as falhas. Reserve um tempo para fazer uma autoanálise sobre as áreas mais importantes da sua vida. Pergunte para você mesmo. Estou escondendo alguma coisa? Estou ferindo alguém? Estou usando a mentira para levar vantagem? Guarde essas frases com você e faça essa autoavaliação. Não negocie princípios da tua vida, do teu caráter. José era um grande exemplo de integridade. Ele teve todas as oportunidades para negociar os seus princípios, mas preferiu não aos desejos da carne e optar por agradar a Deus. Quando ele estava lá com a mulher de Potifar, ele poderia sucumbir. Só estavam os dois, ninguém estava vendo, mas ele decidiu tomar uma postura. Daniel, mesma coisa. Ele poderia comer, se fartar dos manjares do rei, mas a postura dele foi não. E assim nós vemos em algumas pessoas da Bíblia. Então, não negocie isso. O que é seu, o que é de integridade, o que é importante para você. Porque senão você vai acabar sucumbindo. Lembre-se que Deus busca em seus filhos a qualidade e um caráter sólido. É isso que Ele busca em você. É isso que Ele busca em mim. É isso que Ele busca em cada um de nós.
E esse caráter ele tem que ser construído a cada dia, a cada momento, porque a cada dia, a cada momento nós vamos passar por provações, cada dia, a cada momento nós vamos passar por testes que vão definir esse nosso caráter. O problema é que quando muitas vezes nós falhamos nesses testes. Então busque ser íntegro perante o Senhor. Busque ser íntegro perante as atitudes, perante as coisas, que aí seu caráter vai ser bem mais fortalecido. E aqui nós temos uma conclusão, e eu gostaria de ler essa conclusão. Dentre os homens que deixaram seus nomes na história por causa do seu caráter, podemos citar Gandhi, líder da Índia. Segundo ele, existem 7 coisas que podem nos destruir. A consciência nos ensina que os fins e os meios são inseparáveis. Os fins justificam os meios. Então, o que pode destruir o homem? Riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade, adoração sem sacrifício, política sem princípios. Veja como cada um representa um fim mediante aos meios para justificar os seus princípios e valores. O homem com deformidades no caráter não consegue construir uma história digna de ser contada. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso caráter. Porque, às vezes, nós achamos que nós somos os bons, achamos que somos os melhores, mas muitas vezes não é isso que as pessoas veem na gente. Achamos, às vezes, que somos justos, que fazemos coisas boas e muitas vezes não é nada disso. E se nem achamos e fazemos coisas erradas com consciência, é pior ainda. Sabe que Deus ele olha para a gente em cada momento. E nós precisamos a cada momento procurar ser como Deus. Nos nossos momentos íntimos, nossas conversas pelo WhatsApp ou por qualquer outra rede social. Nós não podemos nos corromper com essas coisas. Pense em tudo isso e avalie a sua vida. E avalie o seu caráter. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de aula, Senhor, esse tempo, Senhor, que podemos compartilhar do teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor coloca em nós um caráter, Senhor. Mas nós precisamos, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor, zelar por isso. Nós precisamos, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor, sermos fiéis a Ti, a Tua palavra. E não nos corromper com o mundo, com as coisas que vemos, porque realmente elas vêm para nos destruir. Pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Pedimos por esse dia, pelo almoço, por tudo que ainda acontecerá, o culto da noite. Te agradecemos pelo Teu amor sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo. Fiquem na paz. E à noite, às 19 horas, temos o culto. Deus abençoe vocês. Amém.